Começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha desportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte, não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Boa noite aos amigos da TV Santa Cecília. Está no ar o programa Esporte por Esporte, para falar de muito futebol, falar do Campeonato Brasileiro, que teve seu início ontem com a grande vitória do Palmeiras, que é líder até o momento do campeonato. E nós temos outras partidas, o Santos está jogando, a gente vai falar sobre essa partida também e muito mais neste programa de quarta-feira. E comigo estão aqui os nossos colegas de trabalho, ao meu lado esquerdo, o Wagner Frederico. Ao nosso lado direito nós temos Nelsinho Filho, com a sua experiência de futebol, com a experiência de ex-jogador, para falar também sobre este campeonato que está rolando. E na ponta direita, que vai ler os nossos e-mails, Aldo Neto, com vocês. E daqui a pouco o nosso querido Armando Gomes também chegando com tudo da partida entre o Santos e o Fluminense, esse jogo que está sendo realizado no Rio de Janeiro. O Santos vai vencendo por enquanto Rio por 3 de Janeiro gols. Não, né? Assim, Espírito Santo. Que o jogo é fora de casa. O jogo do Fluminense. Mas com certeza ele vai trazer mais novidades deste grande jogo e dessa grande partida que o Santos está fazendo, pelo menos no resultado. E eu queria pegar primeiramente o destaque com o nosso querido Wagner Frederico. Boa noite, Flavinho. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas da mesa, ao pessoal de casa. Vamos falar bastante, sim, dessa rodada importante do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, você bem disse. Né? Hoje temos jogos do Corinthians, do Santos. Amanhã tem os outros jogos complementando a rodada. E vamos falar muito sobre isso no programa. Mas eu queria abrir o meu destaque falando de uma informação que saiu ontem sobre o clássico de domingo entre Santos e Corinthians, São Paulo, que será realizado no Pacaembu, no próximo domingo. Como todos sabem, o Ministério Público aqui de São Paulo, ele proibiu que os clássicos paulistas sejam realizados com 2 torcidas. Ou seja, como o mando do jogo é do Santos, no domingo, a torcida do Santos vai ser torcida única. E nasceu uma ideia das diretorias do Santos e do São Paulo para chegarem, as duas delegações das duas equipes, chegarem juntas no estádio, talvez até no mesmo ônibus, para dar uma demonstração de paz, uma iniciativa até elegante, inteligente, para demonstrar que no futebol o que vale
não é briga, não é violência, que as duas equipes estão ali para para disputar um esporte, que ali não se trata de violência. Acho interessante, mas eu fico pensando aqui, será que o cidadão, aquele que realmente causa o problema, que vai ao estádio para brigar, aquele que agride, que mata o torcedor rival, né? Porque muitas mortes já aconteceram na história do futebol brasileiro e também do exterior, não é só aqui que acontece isso. Será que esse tipo de gente, que para mim está muito mais para bandido do que para torcedor, para mim o torcedor, eu particularmente costumo chamar de torcedor aquele que realmente vai ao estádio para ver o jogo, que não sai de casa armado, que não sai de casa pensando em brigar, que não sai de casa pensando em causar vandalismo. Então, para mim, esse é o torcedor. O que vai para brigar, o que marca a briga na internet, o que vai para até matar o torcedor rival, para mim isso é bandido. Então eu fico me perguntando, será que esse tipo de iniciativa tem alguma eficácia para esse tipo de gente? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que é você querer ensinar a ler ou escrever um animal irracional. Porque quando o ser humano age dessa forma, ele se aproxima de um animal irracional. Então eu não vejo muito sentido. Acho que é uma iniciativa até com boa intenção das duas diretorias. Seria bonito de se ver, mas para mim com eficácia zero, porque quem está do outro lado não está preparado para entender esse tipo de lição. Está correto, Wagner, e vou mais além. Eu acho que as diretorias não deveriam nem se meter nisso. É melhor ficar do jeito que está, que tem menos violência. Jogar o futebol dentro de campo e as torcidas têm que aprender a se respeitar, já que não aprendem, que seja feita como está, com torcida única. Acho que seria muito mais simples, só que daí entra o lado político, né? O lado político das diretorias que gostam de apoiar as torcidas que geram essa violência. Tem torcida que pode até ser boa, mas a maioria delas gera violência. E o Nelsinho Filho vai trazer o seu destaque, e só lembrando que nós estamos numa noite de rodada de Campeonato Brasileiro, já tivemos alguns jogos encerrados, o Botafogo empatou, continua lá atrás, o Cruzeiro ganhou fora de casa. 4-0 Ponte Preta. Exatamente, o Cruzeiro ganhou, o jogo da Chapecoense com o Atlético Paranaense ainda vai ser terminado amanhã por causa da neblina. Tem muito para você neste programa, tá? E o Nelsinho vai falar para a Oficina Voyage. A Oficina Voyage, que é um centro automotivo de confiança e qualidade. Tudo que seu carro merece. Serviços completos em mecânica, funilaria e pintura. Centro Automotivo Voyage, equipado com o que existe de mais moderno no mercado para veículos nacionais e importados. Trabalhando com as principais seguradoras. Seu carro no lugar certo é no Centro Automotivo Voyage, ali na Senador Feijó, número 523. Nelsinho Filho, o seu destaque inicial. Muito boa noite a você, telespectador amigo da Santa Cecília TV, a você, Flavinho, um prazer enorme. Fazia tempo que a gente não trabalhava junto. Fazia tempo, hein? E nem jogar junto, nós estamos também nem faz jogar tempo, junto. hein? Aí... Me disseram que você foi contratado pela Cezam para jogar lá em São Paulo. Então, rapaz, só não Mas é para ir, né? Mas eu não assinei o contrato ainda. E você sabe que lá o futebol é corujão, né? Às vezes tem jogo meia-noite e meia, 1h da manhã. Não tem problema, não tem problema. Quem entra na chuva é para se molhar. Vou lá sim. Que beleza. Vou lá. Wagner Frederico, Aldo Neto, grande abraço a todos. E o meu destaque inicial fica por conta da segunda divisão do futebol paulista. As duas equipes aqui de Santos fazendo bonito, né? A Portuguesa Santista é a primeira colocada, venceu a equipe do Mantiqueira por 2-1 e agora está à frente da Mauense com 24 pontos, a primeira colocada no seu grupo, que é o grupo 4. E o Jabaquara também, né? O Jabaquara, depois da chegada do Darlan, parece que vive aí os seus melhores momentos. O Jabaquara que vinha nas últimas colocações, é o 5º colocado. E agora joga no próximo final de semana, no sábado, se eu não me engano, 15 horas, contra a equipe do Guarulhos, que está na 3ª posição com 21 pontos conquistados. É isso, Aldo? Isso mesmo. Então. E o São Bernardo tem 15 pontos. E o São Bernardo tem 15. Se vencer,
O Jabaquara tem 11, né? Vai a 14. Vai a 14. Mas pelo menos já encosta ali no São Bernardo. Partida difícil contra o Guarulhos, né? Porque o Guarulhos era líder até 2 rodadas atrás. Positivo. Ele deu uma queda nas últimas partidas aí. E a Mauaense, e a Portuguesa Santista pega a Mauaense lá em Mauá, esse jogo? Não, em casa. Em casa? Só que é no domingo. Domingo às 10 horas, com transmissão da TV Santa Cecília. Da Santa Cecília TV. Então, eu queria parabenizar aí as duas diretorias, né, tanto da Portuguesa quanto do Jabaquara, e dizer que a gente tem um carinho muito grande, que a gente torce bastante para que vocês passem, né, a essa fase, que é a primeira, que vão para a segunda fase, terceira, quarta, e que almejem aí a terceira divisão do Campeonato Paulista, Série A3, em 2017. Aposto nas duas equipes em 2017 na A3. É isso, Flavinho. E que a torcida compareça em Eurico Mursa. O Jabaquara joga fora de casa, o Nelsinho falou muito bem, com o Darlan, a equipe deu uma melhorada, está com chance de classificação, mas que a torcida compareça em Eurico Mursa, porque é importante você ter uma boa pontuação. Faz valer lá na frente, para as próximas fases, muitas vantagens. Então a Portuguesa tem que continuar nesse ritmo aí. Bom, agora nós vamos pegar o destaque do nosso querido Aldo Neto, lá na ponta direita. Boa noite, Aldo. Boa noite, Flávio, Wagner, Nelsinho. Boa noite especial ao nosso telespectador e nossa equipe aí de bastidores. Só para complementar, ontem estive conversando com o Rogério Conde, que é diretor lá da Portuguesa Santista, e ele disse que o público dos Jogos da Portuguesa Santista, que está uma média de 2.500 espectadores, é recorde da segunda divisão do Campeonato Paulista. Então mostra que quando tem jogo em horário interessante, que tem sido geralmente domingo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a torcida aqui de Santos costuma comparecer para ajudar a Briosa. Queria destacar também que amanhã vamos ter reunião do Conselho Deliberativo do Santos com uma pauta extensa. Eu quero ver quantos dias vai durar essa reunião. Vai ter a apresentação do primeiro balancete aí do trimestre deste ano aí pelo Conselho Fiscal. Depois vai ter eleição para um membro da mesa do Conselho, porque o vice-presidente do Conselho, Florival Baleta, que já presidiu por 2 vezes o Conselho Deliberativo, pediu demissão, abriu uma vaga. Pelo estatuto atual, só tem que subir todos os membros da mesa, ou seja, o primeiro secretário virar vice-presidente e assim por diante. E está aberta a vaga de segundo secretário. E inscritos está apenas o Daniel Alves, que é um conselheiro de terceiro mandato, que é presidente do grupo DNA Santista, que deve ter de ser eleito. E vai ter também a votação da saída de um membro do Conselho Gestor, que é o Andrés Rueda, que saiu aí depois da última reunião, que colocaram o nome dele indevidamente. Indevidamente eu tenho errado. De forma pouco pensar no clube, em relatório da Comissão Fiscal, aí mal colocado. O rapaz ajudou o clube no momento que precisava comprar o Lucas Lima, prestou dinheiro, pegou um recebível que não recebeu, depois entrou no Conselho Gestor, isso foi feito tudo antes e colocaram como se o cara fosse algum criminoso, o que não é. E quem vai entrar no lugar é o Márcio Costas, que é um empresário aqui do turismo da cidade. Então vai ter tudo isso na pauta da reunião do Conselho amanhã, marcada para as 8. A última reunião já virou o dia, vamos ver quantos dias vai durar essa reunião aí que vai ter amanhã. Com certeza, assuntos importantes e como o Aldo falou, vai ter muito assunto, hein? Vai demorar um pouquinho, porque vai ter um monte de papagaio querendo pegar o microfone lá e fazer discurso. Mas acho que lá a TV Santos transmite, não transmite, deveria transmitir, para a gente ver essas coisas. Com certeza. E o Esporte por Esporte está no ar já com a Pet Shopping Max Fofinho, o seu pet com carinho. No próximo sábado, você pode visitar aí no final de semana, porque lá no Gonzaga, o Pet Shop Max Fofinho tem tudo para o seu pet. Venha conhecer tudo o que você necessita. Nós teremos lá muitos utensílios para os animais, para gatos, cachorros. Tudo que você precisa fica ali na Rua Alagoas, número 61, telefones 33-8585-65. E quem está conosco também, né, o Wagner, é a Casa Branco, que tem sempre oferecido aulas de inglês e aulas de espanhol experimental, né? Sempre aos domingos, né, Wagner? Você pode todo domingo a Casa Branca Idiomas está premiando, né?
o nosso telespectador que participa da pergunta da semana e com um prêmio com uma aula de inglês ou de espanhol. A Casa Branca é uma das principais escolas de idiomas aqui da região e está dando essa força aqui para o nosso pessoal. E nós vamos entrar no assunto do Palmeiras que venceu ontem. O Palmeiras que é líder, por enquanto, do Campeonato Brasileiro, para Massas Venezas. 38 anos de tradição no Supercentro Boqueirão, do nosso amigo Brás. Faça sua encomenda de bolos com distintivos do seu clube. Massas Veneza, Marmitex de 5 em 5 minutos, para quem quer almoçar e não tem muito tempo, peça o seu Marmitex lá na Massa Veneza. E o almoço lá é delicioso, hein? Volta e meia estou lá comendo, arroz com feijão, aquela comida caseira, viu, Aldo? E eles fecham lá o Massas Veneza. Muito bom, Massas Veneza no almoço, fica ali no Supercentro Boqueirão, na loja 180. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Palmeiras que venceu ontem, rapaziada. Eu tenho uma bomba, Flávio. Você tem uma bomba? Então você vai deixar essa bomba para depois do intervalo, que a gente vem com a sua bomba e com o Palmeiras líder do campeonato. O que será, hein? Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Se você procura um local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou! A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão, com 12 tipos de pratos, a preço único para 2 pessoas. 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Pra viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorrir, sorria de novo no Centro Odontológico do Povo. É o top, clareamento cirúrgico
cirurgia, implante ortodontia. O COP faz de tudo pra que você sorria. É o COP, Centro Odontológico do Povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Carvalho, Tiago Ferreira 848, Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande, Vicente de Carvalho 594 e Rua Jaú 955. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Estamos de volta neste segundo bloco para falar mais de futebol brasileiro. Daqui a pouco o nosso querido Armando Gomes estará conosco para falar sobre o Santos que vai vencendo por 4-2. A gente vai ter ainda nesta noite, tem muita coisa. Teremos os melhores momentos do Santos, teremos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Palmeiras já, porque o Aldo Neto tem uma bomba. E essa bomba vai para Top Games, a Top. Top Games, a top da Baixada. Boa noite! Nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames, Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. Então, a bomba que todo mundo quer saber. É que, Conta essa bomba. É uma bomba mesmo. Bomba para quem quer contratar, né? Mas os times do Rio que estão bem pra caramba estão aí brigando pelo Leandro Damião. O Vasco está na frente aí. Está tentando um acordo com o atleta e com o Santos, que é o dono do passe, apesar de ter um acordo entre o atleta e o Santos feito na Justiça, que libera ele aí por 18 meses a partir de janeiro passado. Mas precisa ter um acordo com o Santos também e o próprio Leandro Damião para ele ir jogar no Vasco. O Eurico Miranda já está tendo essas conversas aí com o atleta e com o presidente Modesto Roma. Pode ser que Damião pinte aí na colina. Mas como é que ficaria essa dívida do Santos com a DOI? É que tá, não existe dívida. O passe ainda é do Santos. O acordo foi feito na Justiça, libera o Santos de pagar o salário para o Damião e libera ele jogar por qualquer clube nos próximos 18 meses a partir de janeiro passado. Já foram alguns meses aí, 6 meses. Mas é que um dia Então, o tem Santos mais vai 12, ter que pagar não tem dois, um né, ano. Aldo? Então, mas a relação do Santos com o Damião, a relação salarial, não tem nada a ver com a dívida que o Santos Não, eu vou te adquiriu explicar. da DOI. Eu vou te explicar. O compromisso do Santos com a DOI só tem que ser efetivado se o Santos perdesse os direitos sobre a atleta. Não perdeu. Mas Tem um um dia vai ter que acordo, pagar lá na frente. né? Ainda tem um ano que o Damião pode jogar onde quiser. Entendeu? E o Santos se livra de pagar os compromissos com o Damião, mas Compromissos salariais. Os compromissos salariais. Os direitos federativos ainda pertencem ao Santos. E tem que tentar vender o Damião para pagar Se não dois. acontecer nada nesses 18 meses, ninguém quiser comprar os direitos federativos, ele retorna ao Santos. E o Santos tem que arcar com os salários. Nesses 8 meses, que já foram 6, tem aí 12 meses. Né? Sim, mas a dívida não muda nada. Porque o A Santos, dívida, o Santos ela existe. A dívida com a DOI... Sim, muda da seguinte maneira. A DOI estava na Justiça exigindo
Porque se o Santos perdesse o atleta por falta de pagamento, que é o que ele estava alegando e que não ganhou, o Santos tem que pagar a dívida em cash na hora. Porque na prática, Aldo, o que aconteceu é que, na prática, para o torcedor entender, o Santos pegou dinheiro emprestado com a DOI. Perfeito. Para comprar o Leandro Damião. Perfeito. Não foi que a DOI bancou e assumiu a responsabilidade de vender. Não. O Foi Santos... feito um negócio bancário. Exatamente. O Santos pegou dinheiro da DOI para comprar o Leandro Damião. Vendendo ou não vendendo, tem que pagar a tese da a DOI. punição ao ex-presidente Odílio é esse. Por isso que todo mundo chamou o negócio de loucura, e foi realmente uma grande loucura ter pagado um valor astronômico, né? Corresponde a 25% da dívida do Santos. Por um jogador que não vale isso. Quanto é que está hoje? 42 milhões era o valor da época. De euros, né? Mas é o valor. Tem 42 milhões de euros. É isso? Não. De euros não. 42 milhões de euros. 42 milhões de reais. De reais? É mais, hein? Não, são. Essa dívida, original, né, essa dívida, eu não sei como é que tá o agora. Santos, por enquanto, para se livrar, ele teria que vender o Leandro Damião. Enquanto não vende, ele vai tentando emprestar, se livra do salário e vai tentando... Mas veja, o Betis é um time grande da Espanha? Não. Ele não conseguiu ser titular no Betis. Mas aí é relativo, viu? Mas é relativo. Ninguém está discutindo a qualidade dele, né? Até porque o Leandro Damião, acho que... mas quando foi... A melhor temporada dele foi no Internacional. Não, mas quando trouxeram o valor que pagaram, já era absurdo. Absurdo. Era absurdo. Tanto que teve briga no próprio Conselho de Gestão na época. O Zé Paulo Fernandes falou que eu gosto sempre de lembrar aqui que, na verdade, quando a notícia foi dada, quando a contratação foi feita, o que a diretoria disse... publicamente, é que se tratava de uma barriga de aluguel. Que a DOI ia comprar o jogador, que o Santos arrumou um investidor para comprar o jogador, colocar no Santos, tentar valorizá-lo para vender depois. Mentiu. Depois, o então presidente Odílio Rodrigues acabou admitindo que, na verdade, a história era outra. O Santos realmente pegou dinheiro emprestado para comprar o jogador e ficou com essa dívida na mão. Sim. Bom, vamos deixar o Leandro Damião para lá, porque ele já jogou no Santos, então é um pouquinho passado. Já tivemos essa bomba e agora a gente vai falar de coisa boa para o palmeirense, principalmente lá para a Top Games para o Marcelo, que está feliz da vida. E além do Marcelo, nós temos também para este Palmeiras o Pantera e também a Anitta Alimentos. O Pantera, nosso querido Pantera, troca de óleo da galera, que fica ali na Carvalho de Mendonça, veículos nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas. Material de limpeza para o seu veículo é no Pantera, a troca de óleo da galera, ali na rua Carvalho de Mendonça, número 448, e também para a Anitta Alimentos. Você sabia que na cidade de Santos tem uma importante indústria de alimentos completando 45 anos? É a Anitta Alimentos, da famosa farinha de trigo Nita, que a minha esposa Juliana usa nos seus bolos, viu? É muito boa a farinha de trigo Anitta. E também, vou mandar mais farinha tudo para misturas, bolo, pode mandar que vai ter bolo. E as boas padarias da Baixada também. Então, para troca de óleo da galera, Pantera, Anitta Alimentos, Top Games e para Autopeças Ideal, os melhores momentos do jogo do Palmeiras. Autopeças Ideal. Temos a maior variedade de peças multimarcas para carros nacionais e importados e toda a linha de lubrificantes. Autopeças Ideal, mais de 50 anos de tradição. Aceitamos todos os cartões e parcelamos sem juros. Entregamos em toda a Baixada Santista. Autopeças Ideal, Avenida Pedro Lessa, 2247, no Embaré, em Santos. Autopeças Ideal. E agora sim, os melhores momentos de Palmeiras vencendo a equipe do América Mineiro. Jogo realizado ontem lá na Arena Palmeiras. O Palmeiras continua com 100% de aproveitamento na Arena, né? E jogou bem, né? Jogou. Agora, eu confesso que eu não vi o jogo. Olha o homem. Não pude ver o jogo, não estava disponível para ver o jogo. Mas o Armando comentou ontem aqui a deficiência da equipe do América. Chamou a atenção da fragilidade da equipe do América. Mas independente da fragilidade do América, a gente está vendo aí o Palmeiras indo para cima, o Palmeiras, ele fez a parte dele. Não, claro. O Palmeiras
sufocou, marcou pressão, marcou na linha alta, que se fala hoje, né? Na época do Nelsinho era pressão, era a mesma coisa de hoje. E aí o primeiro gol do Palmeiras. 2 gols do Gabriel Jesus. Então, né? O Palmeiras fez por merecer. 2-0 foi pouco. Aproveitando aí os 2 gols do Gabriel Jesus, quer saber a opinião do Flavinho, que trabalha aí com base há muito tempo? Se o Brasil é favorito nessas Olimpíadas aí, que você vê. O Brasil sempre é favorito. Opções, né? O Brasil Gabriel sempre Jesus, é favorito. Neymar, Palmeiras só pra gente. Gabigol, só pra Rodrigo gente, Caio. Então, só pra gente colocar, Aldo, o Palmeiras nos últimos 5 jogos ele tem 4 vitórias e 1 empate, por isso que ele disparou na liderança. Sim. E o Brasil ele sempre é favorito em qualquer torneio que ele entre. O problema é que nas Olimpíadas ele está sendo favorito há mais de 30 anos. E não ganhou até agora, né? De repente ganha esta aí. E o Gabriel Jesus, te agrada, ô Nelsinho Filho? Bom jogador, né? Um jogador que tem uma visão de gol, e ele é um jogador que você pode perceber que os dribles dele não são em direção ao gol, tem rumo certo, né? Não é aquela coisa de ficar ensaboando, dribla para cá, para lá. Ele é um cara bem articulado, é um jogador voluntarioso, um jogador que tem presença diária. Ele jogava mais pela esquerda, o Cuca agora está escalando ele como um homem de referência, o centroavante. E eu pergunto para vocês 3. Pergunta que eu já tenho resposta, hein? Depois eu dou a minha resposta. Quem é melhor? Olha a pergunta, hein? Olha a pergunta, hein? Tem uma pergunta primeira e tem uma pergunta segunda. Certo. Primeira pergunta, quem é melhor, Gabriel Jesus ou Gabigol? Gabigol. Quem é melhor? Estou perguntando quem é melhor. Gabigol. Estou fazendo a pergunta em cima da minha opinião, tá? Quem é melhor, Gabigol ou Gabriel Jesus? Ou na bola, no futebol, Gabigol. Olha, eu vou falar uma coisa. Gabigol é mais completo. Com toda a sinceridade do mundo. São 2 jovens, primeiro eu quero deixar claro que a gente está falando sobre 2 jogadores jovens que podem ainda evoluir muito. Quem é melhor? Eu vou primeiro responder. Para mim, o Gabriel. O do Santos. Jesus? Não, o do Santos. O Gabigol é melhor. Então você fala que é o Gabriel. Não, o Gabigol, tá bom. É melhor. Agora, nenhum dos dois, para mim, está naquela escala de jogador diferenciado. Para mim, são... O Gabriel do Palmeiras, o Gabriel Jesus, honestamente... Para ser muito honesto, eu ainda não consegui ver o futebol que a imprensa diz que ele tem. Eu não consegui ainda enxergar no Gabriel Jesus tanto talento como falam. Eu vejo nada mais do que um bom jogador promissor. Nada mais. Pode ser que eu reformule minha opinião, é óbvio, eu posso passar a enxergar o jogador de outra maneira. Ele fez 2 gols ontem, hein? Ele pode evoluir, mas eu não vejo, como até hoje eu não vejo no Alexandre Pato, por exemplo. O Alexandre Pato foi considerado, chegou a ser considerado a grande promessa do futebol brasileiro quando surgiu aqui no Inter. Né? Depois foi para o Milan. Eu nunca enxerguei no Alexandre Pato. Aí o segundo gol titular em qualquer time do Brasil hoje. Eu nunca enxerguei no Alexandre Pato. O problema não passa de um bom jogador. Eu vou pedir a opinião para o Nelsinho Filho. Alexandre Pato, em que time do Brasil não é titular? Não, o Alexandre Pato, o problema é o seguinte, ele é muita tiriça, ele é muito sensacional hoje ele não seria na parte técnica, mas ele é muito nhaca. Nelsinho Filho, quem é melhor, Gabriel Jesus ou Gabigol? Aí eu acho que o Gabigol tem mais regularidade, né? Eu estou perguntando quem é melhor, vocês não estão entendendo a pergunta, mas tudo bem, depois eu explico. Depois explica? Quem é melhor o quê? Na qualidade técnica? Tem várias. Mas que posição? Então eu vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião e eu vou reformular a pergunta. Vamos lá. Tá, porque eu tenho opinião. Quem é melhor e quem é mais decisivo? Para mim, melhor é o Gabriel Jesus. Ele é mais jogador tecnicamente na questão de drible, de improviso. Qualidade técnica. Qualidade. Você acha que ele é um craque? Não é um craque, mas ele é acima dos jogadores. Ele é um baita, não vou colocar no nível de Robinho, Neymar, não. Um Zico. Mas ele é muito. Não, peraí, o Zico tá lá em cima. São posições diferentes, mas hoje, analisando o nível. Hoje ele está no nível do Lucas Lima, por exemplo. No futebol, para mim, ele é melhor do que o Lucas Lima. Nossa, é que o Lucas Lima está muito acima. Não, dele. o Lucas Lima já está mais rodado do que ele está começando. Sim, agora, o Gabigol, ele é decisivo. Faz gol, decide. Eu vou citar mais ou menos 2 ex-jogadores, tá? Eu vou comparar. Rivaldo e Denilson. Denilson que hoje é comentarista. Para mim o Denilson foi muito melhor jogador. Era fantástico. Sim. Só que não fazia gol.
Para mim, o Rivaldo foi E o muito Rivaldo, ele não era um jogador fantástico, extraordinário no drible, na habilidade. Só que ele fazia gol, era decisivo. A bem da verdade é o seguinte, o Gabriel de Jesus, ele pode ter até um pouco mais de qualidade técnica do que o Gabigol, né? Um cara que prende a bola e que parte pro drible. Né? O Gabigol, ele já estica a bola e tal, e é um jogador Mais que força, arremata, mas mais Ele força. faz gol de primeira, do jeito que ele vem, ele chuta. Hoje ele fez um gol de primeira. Só que no Gabriel Jesus também não é uma constante isso. Ou melhor, no futebol brasileiro não tem sido mais uma constante, né, do jogador manter a sua regularidade durante os 45, tem um recado importante os 90 minutos. E outra coisa, vendo hoje a Eurocopa, vendo até a Copa América, onde o Chile estava batendo 2-0 a Colômbia, não sei quanto é que ficou na semifinal. O jogo parece que foi interrompido, né? Teve um problema de... Não, da Copa América não. Não, da Copa América também. Parece que teve um problema. Eu estava vindo para cá e... sim. Depois a gente vai falar melhor. É uma pena falar isso, mas o futebol brasileiro, se a gente bobear, Flavinho, Frederico e Aldo Neto... Tem um e-mail aqui que tem palmeirense reclamando. Se a gente bobear, daqui a algum tempo nós não vamos ter mais o melhor futebol do mundo. Não vamos. Também acho. Essa questão do melhor futebol do mundo, ela é muito relativa. O Brasil sempre vai estar entre os melhores. Nós sempre tivemos um futebol mais respeitado, né? Nós temos aí várias frentes, tipo futebol força, né? Futebol qualidade técnica, futebol velocidade, futebol vigor físico, etc. e tal. O nosso sempre foi um futebol que mesclava tudo isso, né? Cadência, qualidade técnica, vigor físico, individualidade, né? E também na questão de tática dentro de campo. Só que hoje nós estamos perdendo tudo isso. E vendo esses times europeus jogarem, até as seleções mais... Mas isso não é um problema de falta de matéria-prima. Eu acho que isso é um problema de gestão do futebol, de administração. A gente vai falar da Eurocopa também já, mas o Aldo, ele tem um e-mail do palmeirense apenas para Braga Pneus. O Aldo, vamos falar da Braga Pneus, que é tradição em qualidade. São mais de 40 anos oferecendo o melhor em produtos e serviços para a sua segurança. Rodas, pneus, troca de óleo, suspensão e revisão de mais de 70 itens na Braga Pneus. Lá na rua Bittencourt 259, no centro. Rapidinho o seu e-mail, porque nós vamos para o intervalo para falar mais. O Corinthians perdeu, hein? Estreia do Cristóvão, treinador. Perdeu do Atlético Mineiro 2-1. A gente vai falar sobre esse jogo e sobre o Santos com os melhores momentos. O Gabigol, que a gente estava falando aqui, fez 2 gols. Fala aí, Aldo. O Vinícius Risse do Gonzaga, dizendo que o Nelsinho estava muito bem quando está comentando para o TV Santista, mas de futebol não sabe nada e que só falou uma bobagem que o Gabi Jesus é craque. Mas isso aí, Nelson, ele está falando? Ele tá bravo com você porque você contrariou o palmeirense. Vinícius, eu respeito sua opinião. Agora, Gabriel Jesus, para ser craque, precisa ainda mostrar muito. Mas é um baita jogador. Veja bem. Fala, Nelson. Até o Gabigol também. Deixa o Nelson responder. Vinícius, um grande abraço a você. Parabéns pelo seu time ocupar aí a primeira... Mas ele disse aqui no e-mail que ele torce para Portuguesa Santista e para o Palmeiras em segundo lugar. Então tá bom. Por isso que você estava bem. De qualquer forma, é o seguinte, o Gabriel Jesus é um grande jogador, né, na atualidade. Mas nós que vivemos, eu tenho 53 anos de idade, eu não sei qual a sua idade, nós que vivemos grandes momentos do futebol lá atrás, e sem querer ser saudosista, fazendo uma comparação e uma analogia daquele período e agora, né, nós convivemos com grandes craques na história desse futebol brasileiro, e hoje a gente vê jogadores medianos. E o Gabriel Jesus, o Gabigol, para mim são todos jogadores medianos. Eles são os craques de momento, mas não são os top de linha. Para a seleção brasileira ainda tem que comer muito arroz com feijão. E daqui a pouco a gente volta com Santos vencendo fora de casa, o Fluminense por 4-2, o Corinthians perdendo na estreia do novo técnico. Tem isso e Armando Gomes também para você. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços. Rua Otton Feliciano 20 no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Um novo conceito chegou. Sasman Light e Decor.
modernidade, sofisticação e design, iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar, traga seu projeto. Sasman Light e Decor, essa chegou para ficar. Rua Alexandre Martins, 71, Aparecida, em Santos. Telefone 3286-2300. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga, na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948. A Divishop Forros e Divisórias está há 10 anos no mercado, proporcionando aos seus clientes montagens especializadas em todas as linhas de construção a seco, sendo forros, divisórias, gesso, drywall, pisos e persianas, executando seus projetos, otimizando seus espaços, sendo ele comercial ou residencial em toda a Baixada. Pensou em forros, divisórias e gesso? É na Divishop. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Neste domingo, a partir da 13h, você confere na Santa Cecília TV o VT completo de Portuguesa Santista e Mauaense pelo Campeonato Paulista. Compareça ao estádio, assista pela TV, participe desse evento importante para o esporte da região. Neste domingo, à 13h, na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Grupo Macuco, inovando sua maneira de morar bem. E Universidade Santa Cecília, Unisanta. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. Tá no ar. Fala um pouquinho aqui dessa vitória do Santos 4-2 em Cariacica, Wagner? Cariacica. Cariacica é interior do Espírito Santo, mas é próximo do Rio, né? Sim. É próximo, né? Estado próximo do Rio. É mais ou menos, por exemplo, Juiz de Fora, que fica em Minas, mas que também é colado no Rio. Você é mais ou menos um negócio assim? Tipo Poços de Caldas de São Paulo. Nelsinho, você que fez várias e várias viagens quando você andava perolando na política mineira. É ali do lado, não? É ali do lado. Salão Mineiro. É ali do lado. Eu andei muito pro Mato Grosso. Mato Grosso. 24 horas de viagem de ônibus. Mas vou te falar uma coisa, foi uma vitória muito importante do time do Santos Futebol Clube. Quero
inclusive, dizer que, na minha opinião, o Santos começou muito mal a partida. Uma vez, um certo momento da partida, o Gustavo Henrique foi rebater uma bola e ele, ao invés de colocar força, ele colocou altura, né? Então, ao invés de ele rebater para frente, ele rebateu para cima. A bola foi, voltou, houve o domínio de bola do Fluminense que fez o gol, 1-0. Com a graça de Deus, para quem torce para o Santos, como é o meu caso, por exemplo, saiu aquele golaço do Rodrigão, que ele limpou com o pé canhoto, bateu em diagonal, bateu cruzado, né? E o goleiro Diego Cavalieri acabou tentando espalmar com a mão esquerda, mas não conseguiu. Foi o gol de empate do Santos Futebol Clube. Isso aos 41. Aí o árbitro falou assim, olha, vai 2, quer dizer, vai a 47. Primeiro tempo, hein? Conclusão, aos 46, o Gabigol pega uma bola pelo meio e bate outra vez cruzado. Não é a bola que vai assim, é a bola que vai assim, cruzada. Ela faz diagonal, né? Aquela diagonal, é terrível para o goleiro. Aí ele botou a bola, tocou no cantinho da trave e entrou. 2-1 para o Santos e acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Veio a etapa complementar e saiu o terceiro gol do Santos. Outra vez uma jogada do Gabigol. Aí ficou mais fácil, né? 3-1. Posso fazer uma pergunta no primeiro tempo para você? E a defesa do Vanderlei? Ao Vanderlei, quando o jogo estava 1-0 para o Fluminense. Acho que 1-0 para o Fluminense. Estão chamando aí de Rodolfo Rodrigues. Ele fez 2 defesas, né? Que eu digo, uma sequência. Se eu sou do estádio, eu digo, atenção, tem alto-falante aí. Quando é que está o alto-falante? Aí ali, posso usar? Pode. Atenção, senhoras e senhores presentes a esta partida aqui em Cariacica, Fluminense e Santos. Retirem-se e comprem ingresso outra vez, voltem para o estádio. Todo mundo teria que sair, comprar outro ingresso. Porque o que ele fez ali é coisa de Padre Donizete lá de Tambaú. Milagre puro. Coisa de Chico Xavier aqui no interior de Minas. Milagre puro. 2 defesas. A primeira, então, ele deu um tapa na bola, porque quando você sai do chão para dar o tapa, você tem uma impulsão. Agora, quando você já está no alto, você tem que... Ele conseguiu dar o tapa na bola, ela ganhou altura e bateu na trave. Voltou e o cara fez outra cabeçada fatal e ele fez a defesa. Aí já foi com os pés. Com os pés. Aí na terceira, o Gum botou para fora. E ele estava nela. E estava nela. E ele estava nela. Se fosse no gol, ele ia espalmar aquela bola. E Armando, então, que goleiro, hein? E o impressionante, esse goleiro, ele é do Paraná? Ele veio do Paraná? Ele veio do Curitiba. Sim, mas ele muito bom. É do Curitiba? Ele é de lá? Não, ele jogou muitos anos no Curitiba e no que Curitiba, goleiraço. No Curitiba ele já era destaque dos campeonatos brasileiros, foi uma ótima contratação. Falando um pouquinho do jogo, Armando, no segundo tempo você descreveu bem, até porque a gente estava no programa, mas no primeiro tempo eu não gostei do Santos, achei que o Santos foi dominado, não jogou bem, esteve muito aquém do que pode render, e aí entra aquela questão que a gente sempre comenta do futebol, né? Um jogo em que o Fluminense vencia por 1-0, se ele faz esse 2-0 nessas defesas que vocês citaram, o jogo acabava. Só que eles não fizeram. E se faz 2-0, agora o Gustavo Henrique estava sendo crucificado na Praça Independência, como diz Armando Gomes, porque a falha dele realmente foi feia, mas é um bom jogador. Mas aí o Santos ganha o jogo, faz 2 gols no final do primeiro tempo. Em 3 minutos. Em gols achados, né? Foram muito bem nas finalizações, o Rodrigão que estreou e o Gabigol, mas foram gols achados. Não dá para dizer que foi achado, né? Foi achado porque o Santos estava mal no jogo. Todo gol mas foi jogada construída, né, Flávio? Sim, mas o que eu estou falando... Quando ele fala gol achado, dá a impressão da bola que rebateu. O que eu estou falando... Foi uma jogada construída, as duas. O que eu estou falando é que o Santos estava mal no jogo. Sim, o Santos está totalmente dominado e de repente ele faz 2 jogadas construídas, mas que foi um achado. E aí vira totalmente e o Santos ganha uma partida que poderia ter perdido, mas o importante foi a vitória, o Gabigol fazendo 2 gols e o Rodrigão estreando com o pé esquerdo, né? Porque ele fez o gol com o pé esquerdo. O que eu queria colocar é que esse menino Rodrigão eu não conhecia e nunca dei opinião nenhuma. Quem te lembrou essa jogada dele do gol? Lembrou quem?
O Romário? Não. O Romário é que batia muito Serginho pra esquerda. Chulapa. É que recebia de costas, também. girava entre os zagueiros e batia cruzado. Porque o Rodrigão, quando ele vier agora, ele consegue fazer... Muito parecido com o Consegue fazer o peão. Agora, sabe um jogador... Abriu para a esquerda. Quando ele para a esquerda abriu, ele bateu cruzado. Deixa eu aproveitar aqui antes que passe o tempo, senão meia-noite passa, aí já é outro dia. Meu amigo Roberto Dias Torres. Grande Roberto. É conselheiro do Santos Futebol Clube. Hoje o filho dele, que também é meu amigo, tenho orgulho de ser amigo do pai, tenho orgulho de ser amigo do filho também, que é um menino maravilhoso, né? E está completando hoje mais um aniversário, se não me engano, a 36ª primavera. Muito novinho aí, queria eu estar com 36. E o Roberto de Torres é avô há pouco tempo, avô acho que não tem um ano ainda, né? Acho que não tem um ano ainda, né? Avô recente. É avô recente. Mas eu quero mandar um grande beijo para toda a família, dizer que estou torcendo muito por muita saúde, muita saúde. Roberto é um conselheiro muito equilibrado, muito comedido. Ainda bem que é hoje, né, mano? Muito comedido, é uma pessoa muito cordata, né? Que é muito equilibrado naquilo que fala. Porque se o aniversário fosse amanhã, o Roberto ia estar na reunião do conselho e sem hora para voltar, porque a pauta está imensa. O Conselho do Santos, conselho que é composto de pessoas realmente idôneas, né? Se reúne amanhã, quinta-feira. Mas ao Roberto, ao filho dele, ao Fernando, ao Pedro, né? É João Pedro, né? O neto, né? Sim. Eu acho que é isso. Um grande beijo para toda a família, muita saúde e muita saúde, cara. O resto vem no vácuo, ok? Deixa eu só dizer uma coisinha aqui. O gol do Fluminense 1-0 foi ilegal. Posso até provar depois. Diga, para não dizer que eu sou ditador. Não, é verdade. Tava jogador... Marcos Júnior, só um pouquinho também. Tava com o tronco à frente da linha de defesa do Santos. Aquela hora eu ia falar o seguinte, você destacou o Vanderlei, que realmente para mim, o Vanderlei merece para mim hoje já ser convocado para a seleção. Mas eu queria destacar um jogador que pouca gente tem falado dele e que nos últimos jogos ele recebeu uma incumbência muito importante, que é de substituir, não substituir, mas entrar na vaga do Lucas Lima e vem mostrando um futebol cada vez melhor. E é mais um jogador que está surgindo aí, que é o Léo Cittadini. Os dois, o primeiro passe dele hoje, para o Rodrigão, foi uma enfiada de bola excepcional. E depois repetiu no terceiro gol, no gol do Gabigol. Terceiro gol foi do Gabigol, né? Foi outra enfiada dele. É um jogador que está evoluindo muito, que quase... Ele tem uns toques. Que por muito pouco não saiu do Santos. Não é aquele jogador, Nelson, que carrega, não é aquele jogador, não é aquele carregador da bola que carrega. Ele é estilo Ganso, ele dá aquelas bufetas na bola. É um tipo Paulo Henrique Ganso, que mas os tapas que ele dá na bola, o que o sujeito faz às vezes em 12, 18 segundos, ele faz em 3 ou 4. Porque ele faz num toque só. O outro precisa de 3, 4 toques, precisa amaciar, passar manteiga no pão. Ele tem a diferença, e essa diferença em relação ao Lucas Lima, às vezes gera no torcedor crítica ao Léo Cittadini. Nessa semana mesmo chegaram e-mails, criticaram o rapaz pelo último jogo. Mas o Léo Cittadini, eu concordo com o Wagner, ele vem jogando bem. O problema é que o Léo Cittadini, ele não tem a característica do Lucas Lima, que é pegar a bola, carregar, fazer jogada individual. O Léo Cittadini, ele tem o estilo do Ganso, de enfiar bolas, tocar de primeira, fazer a bola andar, fazer o time andar. E para o Léo Cittadini render, ele precisa ter atacante bom lá na frente. Porque o forte dele é enfiar a bola. Porque às vezes quando você não tem atacante, você coloca um monte de meio campista, como o Dorival já fez, ele não vai render, vai ficar tocando a bola de lado. Flavinho, é bicampeão da Copa São Paulo. Sim, não. Mas o torcedor ele tem que ter esse entendimento, porque o menino não faz nada, não tem objetividade. O futebol dele é assim, em 1 ou 2 lances ele pode decidir. Ele ao Ganso, eu quero lembrar que o Cuca, em 2008, escalou o Ganso, e o Ganso não foi mal, voltou para a base. E o Leão, de novo, em 2008, escalou o Ganso foi mal, voltou para a base, escalou de titular os dois. Bom, e só quando o Serginho Chulapa dirigiu o time antes do Wagner Mancini, que ele entrou durante a partida e meteu um gol de falta. Então tem que ter paciência. Seja feita, o Léo Cittadini estava indo embora no começo do ano para a Europa e o Dorival segurou ele. Bom, Autopeças Ideal. São 23 horas e 57 minutos. Vamos conferir, evidentemente, os demais resultados. Corinthians foi roubado também.
Olha, eu não tenho papas na língua. Eu não sou corintiano. Só que eu digo a verdade, seja contra quem, a favor de quem. Assim como eu falei que como o gol inaugural do Fluminense foi impedido contra o Santos, reclamaram de um pênalti também, que eu não daria, porque foi uma cabeçada quase que a meio metro do jogador. Como é que ele pode desviar a mão? Só se ele se automutilar para evitar esse tipo de coisa. Não daria como. Agora, no lance do impedimento, foi, claro. Agora, no jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, há um duplo impedimento. Primeiro, quando a bola é alçada para o lateral direito Marcos Rocha, ele já foge da linha da bola. Só não vê quem não... Futebol é uma coisa tão fácil, pô. Só não vê quem não quer, né? O pior cego é esse, o que não quer ver. Quando ele lança, ele está adiantado. Aí ele pega, arruma, para. Já está impedido. Mesmo assim, ele prossegue no jogo. Ele levanta a cabeça e faz o centro. Centro meio rasteiro. O Fred, quando ele faz... O Fred não sai aqui. O Fred sai aqui. Ele não fez assim pro Fred. Não, não. O Fred já estava adiantado. Aí ele lança, quer dizer, duplo impedimento. O Marcos Rocha e depois o Fred. Corinthians foi realmente garfado hoje no estádio Mineirão, estádio Magalhães Pinto. Pelo que eu vi, o Corinthians jogou mal, né? O Corinthians melhorou. O Corinthians melhorou, por incrível que pareça, porque eu tentei ver os dois jogos uma vez, num momento só, para poder chegar aqui e não falar bobagem. Então eu entendi perfeitamente que o Corinthians melhorou, pelo pouco que eu vi, ou pelo que eu pude nutrir da partida, naquilo que eu detectei, eu concluí que o Corinthians melhorou quando tomou o primeiro gol. Quando aquele cara que sai para a briga, o MMA, por exemplo, ele só parte para cima do adversário quando toma o primeiro tapa. Aí é que ele vai. O Corinthians ficou muito amorfo, o Corinthians ficou muito ameno, ficou muito a café com leite, tuc. Aí quando tomou o gol, parece que o Fred fez o gol, houve o segundo, o Corinthians foi à frente, diminuiu 2, e no fim quase empata essa bicicleta que pegou mal. Caso contrário, empataria a partida. Isso no Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Estreia do Cristóvão. Coitado do Cristóvão. Eu tenho pena do Cristóvão. Nem Cristóvão Colombo resolveria o problema agora. Não sabe por quê? Vou te explicar por quê. Veja, não é que o técnico seja ruim. Ele é bom técnico. E o clube tem um bom time. O clube, o Corinthians, tem um bom time. O Tite deixou. O problema é o seguinte, quando você pega um cara que já chegou ao píncaro da glória, aí o outro pode chegar aonde? Tem que ser campeão brasileiro. Se o Cristóvão for segundo ou terceiro colocado, não vai servir para o Corinthians. Não. Entendeu? Então, mas ele foi macho, hein? Vamos falar a verdade. Ele topou um negócio. Agora, por exemplo, no Palmeiras, é em sentido contrário. Chega o Nelsinho Filho, por exemplo, renuncia à Câmara Municipal de Guarujá. Renunciou. Vai ser o técnico do Palmeiras. Ele pode acumular o cargo. Não, vai ser técnico. Ele só pode acertar. Ele pode acumular. Por que ele só pode acertar? Porque quando o Cuca pegou, estava tão ruim, que quem chegasse no Palmeiras, fosse quem fosse, né, podia ser o Silvio Santos. Pior não fica. Silvio Santos abandonou o programa de auditório. Vai dirigir. Pô, ele vai acertar de tão ruim que estava. Quer dizer, são nuances contrárias. Né? A do Corinthians por estar tão bem e a do Palmeiras por estar tão mal. Tanto assim que o Cuca, convenhamos, arrumou o Palmeiras. Agora, o Cristóvão não tem como arrumar o Corinthians, porque esse Cristóvão, que assumiu no lugar do Tite, já pegou um time totalmente deteriorado pelo seu Roberto... Como é que chama? Roberto Andrade, é isso? Que vendeu... foi vendendo. Quem é o Guerreiro? Manda o Guerreiro embora. Emerson Sheik, manda o Sheik embora. O Jadson, manda o Jadson, já tinha ido o Bruno Santos, manda embora. Edu Dracena, pode liberar. Começou a liberar. E agora o Tite estava tentando refazer. É duro, né, meu filho? 00:02 em toda a Baixada Santista. Autopeças Ideal, na Pedro Lessa, lá com o meu amigo Maurício. Confira a próxima rodada. Não tem gol aí depois, viu? Se tiver, a gente passa aqui. Dá tempo ainda, né? Resultados. Os resultados. Vamos conferir, porque teve mais jogo, além de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1 e Santos 4, Fluminense 2. Aliás, uma partida boa do Santos, mas o Flavinho tem razão. O Santos claudicou até uns 30 minutos do primeiro tempo. Depois foi se acertando pouco a pouco, parece que com o toque de bola envolvente, né?
Parece que agora quem fazia aquela jogada do Paulinho, que cobriu o Vitor Ferraz, quem está fazendo agora é o Vitor Bueno. Está cobrindo o Vitor Ferraz, que vem um pouquinho para o meio, né? E nessas condições... Uma avenida. O Santos está se acertando nesse aspecto. Agora, futebol... Armando, quando a bola entra é uma beleza. Sabe que tem um jogo que começou hoje que só vai acabar amanhã? Chapecó e Atlético Paranaense por causa da neblina. Lá, o Chapecó. Esse jogo, o árbitro tentou reiniciá-lo 2 vezes. É muito frio lá. Mas a neblina em Santa Catarina é tanta. Você não viu o outro campo? Deixa eu pôr meu ponto aqui. Vamos fazer o seguinte, viu? Podemos tocar o quê? Resultados da rodada, pode ser já, para Chape House? Vamos conferir então tudo para Chape House, na Praia Grande. Simbora! Desde 1990, no mercado de móveis planejados, a Shop House trabalha com qualidade e pontualidade. Tudo para a sua casa: cozinha, banheiro, área de serviço, dormitórios, home theaters, além do know-how para ambientes corporativos. Parceira da Italínia, maior fábrica de móveis da América Latina. A melhor opção para quem quer qualidade e preço baixo. Shop House, compromisso com você. Pronto, você confere Palmeiras 2, América Mineiro 0. Isso foi ontem, lá no Allianz Parque, quando o Palmeiras podia ter metido uns 4 ou 5. Então, Palmeiras 2, América 0. Agora vamos... América, né? Agora bom para a segunda divisão. É bom para a segunda. Vamos agora para esse jogo é inacabado, né? Arena Condá. 2h30. Esse jogo aí, Chapecoense 0, Atlético Paraná 0. Só teve primeiro tempo, porque no segundo tempo a neblina foi tanta que ninguém via a bola. Ninguém via. Tempo, amanhã 2h30 da tarde. Vai ser reiniciado com 1 minuto de segundo tempo. Então amanhã será reiniciada a partida no mesmo local, ou seja, em Santa Catarina, mas à tarde, com o placar de 0-0. Como é que fica o ingresso, hein? É entrada livre, pô. Olha só, a Ponte Preta tomou uma sapecada do Cruzeiro. Você citaram o Cruzeiro. Olha só. Foi a Ponte e salvação para o Paulo Bem. Mas não precisava ser tanto assim, né? Uma bofetada. Até vamos o Henrique Macogô. Vamos agora, olha o que aconteceu. Lá no... O quê? Mas não no Moisés do Carelli. Está errado o estádio. O estádio está errado aí, não é Moisés do Carelli, não. O Botafogo do Rio de Janeiro acabou empatando com o Figueirense de Santa Catarina, mas só que... 0. Desculpa, foi em Juiz de Fora. É que houve equívoco nosso aqui. Pronto. Vamos agora para Pernambuco, lá no Arruda. Santa Cruz 0, Flamengo 1. Bela vitória do Flamengo, hein? O Flamengo entrou no G4. Entrou no G4 o Flamengo. Mas pode sair amanhã, né, de São Paulo mesmo. Sim. Vamos em frente. O que vem aí? Vamos agora para Fluminense 2, Santos 4 em Cariacica. Vitória no estado do Espírito Santo. O nome do estádio é Kleber Andrade. Kleber Andrade é o nome do estádio que o Santos jogou e venceu por 4-2. Bom, continuamos. Vamos agora para Minas. Esse jogo não foi no Independência, não. Foi no Mineirão. Atlético Mineiro 2, Corinthians Paulista 1. Agora vamos ver os jogos, podemos ver os jogos de amanhã, quinta-feira? Amanhã não, hoje já é quinta, né? Então, confira aqui. Confira com Arquimar Marmoraria, o mundo no mármore do granito. E com Astro Contabilidade. Pronto? Em Santa Catarina, a complementação da partida Chapecoense e Atlético Paraná, que foi interrompida com 1 minuto do segundo tempo. Então, como disse o Flavinho, foi o Wagner que falou, não sei. É isso. O jogo será reiniciado amanhã no mesmo local, Santa Catarina, com 1 minuto do segundo tempo. Ok? Pronto. Vamos agora para Porto Alegre. Teremos no Rio Grande do Sul, lá na Arena do Grêmio, Grêmio Porto Alegrense versus Vitória da Bahia. Bom jogo, hein? Vitória tem um bom time. Vamos ver. Vamos agora para o Paraná. Paraná recebe... O Inter ainda é líder, é? Não. Palmeiras 22, o Inter tem que vencer para chegar aos 22. Então, Curitiba embaciou o Internacional, venceu o Curitiba lá no Paraná
Ele passa o Palmeiras, não? Não passa no saldo. No Ah, saldo ele- ele fica Só se ele atrás. golear, Só né? se ele golear. Só se ele golear. A diferença hoje são 5 Ele gols. só se iguala, né? Perfeito, perfeito. Vamos em frente, acabou? Acabou, é isso aí. Agora, veja... Tem o jogo do São Paulo, hein, com o Sport, né? Para botar a classificação, né, Bill? Para botar a classificação... A classificação não acabou a rodada. Não tem os jogos, não tem os jogos. Segundo o apresentador no programa de TV, que a rodada acaba quando acaba o jogo. Não dá Eu pra também ver, acho, né? eu também acho. Mas a produção está querendo pôr. Mas eu falo para você que o Santos hoje é quinto colocado. Tem que botar classificação sim, Armando. Então lógico. põe, se puder pôr. Se amanhã os líderes Mas é bom lembrar, o Aldo tem razão. A rodada não acabou. Só para o telespectador entender, isso é uma brincadeira nossa no último domingo aqui. Eu e o Nelson estão no programa, a gente está rindo aqui. Não, porque eu acho que a rodada você não pode dar uma classificação como Atualizada. rodada complementada, né? Não tá Classificação cobrando. Bom, atualizada, quer botar, mano. põe. Xiribimbim, quer botar? Pode pôr. O Santos está em quinto e pode ser superado apenas pelo São Olha lá. Paulo e pela Chapecoense. Primeiro Palmeiras, 22. Segundo Internacional, que ainda vai jogar amanhã, 19. Então vamos explicar. Terceiro, Grêmio Porto Alegrense com 18. Em quarto, Flamengo. Também joga amanhã, hein? Flamengo tem 17. Mas o Grêmio joga amanhã também. Bom, vamos agora para a quinta posição. É o Santos Futebol Clube com 16. Em sexto, Corinthians também com 16. Em sétimo, mas joga amanhã, São Paulo com 14. Pode ir a 17. Joga contra o Sport. No Morumbi, né? É. Em oitavo, Pera, o jogo de São Paulo é contra o Sport aonde? É no Morumbi. Morumbi. Ah, no Morumbi. Ok. São Paulo tem 14. Oitavo lugar, Chapecoense. Que também joga amanhã. Que também joga amanhã, não. Joga metade amanhã. Pode vencer. Mas joga amanhã. Joga amanhã metade. Tanto a Tem 14 pontos. A Chapecoense. São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense podem mexer na posição do Santos. Vamos seguir então. Nono lugar. Atlético do Paraná, 13 pontos. Já jogou. Mas tá Não, viu, Aldo? O Atlético não. O Atlético ele pode empatar com o Santos. Não, mas aí perde o número de vitórias. Perde o número de vitórias, exatamente. verdade. O Atlético tem a partida de amanhã que faltam 45 minutos. O Atlético é o nono, né? 10º Ponte Preta com 13 também. 11º Fluminense também com 13. 12º Atlético Mineiro, que venceu o Corinthians, subiu para 13. Né? Vamos agora à 13ª posição. Fluminense 13, 14º Santa Cruz 11, 15º Cruzeiro, está subindo o Cruzeiro aí com 11. 16º Vitória, que joga amanhã com 9. Agora olha o perigo aí. 17º Botafogo, se fosse hoje, cairia com 9. 18º Curitiba. Curitiba não joga amanhã? Curitiba joga amanhã. Joga Contra amanhã. o Internacional. Então, se Curitiba ganhar, vai a 11. Ele sai daí. Joga amanhã. E cai a Vitória. 19º Sport com 8. E 20º e último, América Mineiro com 8 pontos ganhos. Você conferiu, portanto, os jogos, a classificação, próxima rodada, evidentemente, no Campeonato Brasileiro, aqui para Autopeças Ideal, para Braga Pneus e para Marquinhos, a melhor cesta básica do Brasil. Voltamos já já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance.
Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com um lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura, com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou, se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Siga a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Estamos de volta, meia-noite, 14, em toda a Baixada Santista, para o Batateiro, indiscutivelmente o maior hortifrutigranjeiro em toda a Baixada Santista. Maior hortifrutigranjeiro, porque ele serve o seu estabelecimento comercial. Frota própria, entrega imediata, confiabilidade. Além de tudo, trabalhando com os congelados, legumes e verduras Bonduelle, a linha PEG, açaí e a batata pré-frita Bem Brasil. Capitão Moraguiar, 597, no centro de São Vicente. O Batateiro, telefone 3463-4959 em São Vicente, na Capitão Moraguiar. Podemos acionar aqui os e-mails? Então vamos lá, conferindo, vamos lá, Aldo Neto. Vamos lá, temos aqui alguns, já chegou e-mail de tudo quanto é lugar aqui hoje, viu, Armando? Muitas participações. Da cadeia tem algum, Aldo? Não, mas tem de Itaoca em Mongaguá. Eduardo Neto, pergunto para você, Armando, você não achou que o lateral esquerdo do Fluminense jogou muito sozinho e que o Vitor Ferraz está deixando uma avenida aberta na lateral direita? Não, o negócio é o seguinte, quando o Vitor Ferraz vem por dentro, quem cobre ali é o Paulinho. Paulinho não jogou. Então hoje quem cobriu foi o Vitor Bueno. Só isso, a explicação é bem objetiva. Certo. Tem Agora tem uma coisa, de vez em quando o Vitor vem, ele tem razão. E fica uma... De vez em quando não, quase sempre. É, quase sempre. Fica uma avenida de imigrantes. Fica uma imigrante ali com... Mas aí o problema não é do Vitor Ferraz, né? É, porque não pode sair sem que alguém cubra. Se ele está apoiando, tem que ter cobertura. Mas, Wagner, tem sido uma constante isso, e às vezes sobe os dois. Então, mas ele aí sobe junto com o outro Mas lateral aí é também. organização. Aí é o problema Quando ele está com a bola, ele tem que ir. Pô. Assim, e ele apoia bem. Não, ele apoia bem, ele apoia bem. Aí o Zeca tem que ficar. Você tem que ter uma cobertura. O Vitor Ferraz é um bom jogador, apoia bem, tem um fôlego invejável. Mas ele vem deixando... Há alguns jogos... Há alguns jogos... Se você pegar o scout, aí... vai dizer todo mundo não. Todo mundo não é cobertor de quê, não? É que hoje ganhou de 4, então as pessoas vão esquecer. Ninguém fala. Nem o Vitor Ferraz e nem o Zeca são grandes marcadores. Eles são jogadores que têm qualidade e com a bola no pé. São bons apoiadores, mas como você sempre disse, Armando, não dá para achar lateral também que... Mas tem que adequar, que haja cobertura de quê? Você fala? Não, tem que adequar, você tem que... um sistema que tenha cobertura. Mas não é sistema, isso é treinamento, gente. Então, é isso que eu estou falando. Isso é treinamento. Você tem que ter cobertura. Mais uma, Aldo Neto, garoto forte e irrequieto. Meia-noite e 17, simbora, Aldinho. Vamos lá.
Leonardo Mendes da Silva, do Rádio Clube de Santos. Armando e Mesa. O meio de campo do Santos estava sem pegada nenhuma. O Vitor Bueno e o Léo Cittadini, ou joga um ou joga outro. Os dois jogam sem vontade, principalmente na marcação. Vocês não acham? Não. Leonardo Mendes, do Rádio Clube de Santos. Eles não jogam sem vontade. As pessoas confundem. Tem torcedor que confunde o cara ter a característica de ser mais técnico e não ter vontade. Se você falar que eles não podem jogar junto, é até uma opinião que alguns podem considerar. Eu não acho que... Eu acho que eles podem jogar junto. Mas tem gente que... Eu já falei, você, no futebol, você pode meter 2 zagueiros, 3 zagueiros, 2 laterais, 4 laterais, 1 centroavante, 2 centroavantes, 3 centroavantes, 4 centroavantes, o que tu quiser. Só tem uma posição que tu não pode botar 2, é goleiro. Essa tem que ter um só. O resto, você faz... Ah, não pode jogar. Por que não pode? Aquela história que o Pelé não podia jogar junto com o Tostão. Lembra? Lembra disso? Ah, na Copa de 70. Que não podia... quem é bom, tu arruma um lugarzinho para cada um. Exatamente. Faz o time. Pô. A respeito disso, eu acho que está acontecendo, sim, problemas de marcação no meio de campo do Santos. A gente defende aqui, eu principalmente defendo muito, que para jogar futebol... É muito mais importante você saber ter a técnica, você ter qualidade técnica do que você saber marcar, do que você ser aquele volante brucutu. O que acontece é que os volantes brasileiros, os treinadores brasileiros, os jogadores em geral, acham que tem que ou você marca ou você joga, que o jogador mais ou menos tem que marcar e que o que tem mais qualidade técnica tem que sair para o jogo. E não é isso. O jogador ele tem que ser bom e tem que saber marcar. Não é porque você tem que montar um meio de campo que você tem característica de marcação, não tem, mas aí é que está, aí é que está o erro. Eu acho que veio o erro de base. Aí não é erro de base. Eu não joguei em grandes clubes profissionais, mas de qualquer forma, nos clubes que eu passei há mais de 25 anos atrás, e o Flavinho sabe disso, os técnicos costumavam dizer o seguinte: olha, com a bola no pé, você procura a jogada. Sem a bola, você marca alguém. Até porque o número de jogadores dentro de campo são iguais. Porque você tem 10 para cada lado. Entendeu? Então você também tem que aprender a marcar. Exatamente, é o que eu estou falando. Você está concordando comigo, né? Eu entendi que você tinha falado que ou uma coisa ou outra. Não, é isso que eu estou criticando. É que hoje parece... Porque assim, ó, da era Dunga para cá, dos anos 90 para cá, né, quando o Brasil sofreu aquela derrota lá, histórica na Copa de 82, e aí todo mundo começou a dizer, o futebol brasileiro é maravilhoso, ataca, mas sempre perde porque não consegue marcar. Aí veio a era Dunga, a dos volantes brucutus, não é isso? De lá para cá, todo técnico acha que o jogador bom, ele tem que jogar para frente. E para marcar tem que ser o brucutu. Tá errado. Ninguém acha. Quem falou que acha isso? Durante todo é por isso que tem um treino de volante jogador. O Flavinho sabe disso. O Flavinho só reclama que o Paulinho tem que voltar a marcar. O Flavinho sabe disso. O único jogador. Só que eles não sabem marcar. Eles fazem porque precisam. Mas não vai querer que eles marquem com a mesma precisão do Thiago Maia. Essa mudança de pensamento, de filosofia, ela está acontecendo. Agora, no passado, o único jogador que era liberado para fazer isso que você está falando era o cara que era acima da média. Era um jogador que era o excepcional. Que hoje não tem mais. Hoje o acima... Eu não estou falando que tem que liberar, pelo contrário. Eu estou falando que o técnico tem que colocar hoje o acima da média tem que marcar. E tem que organizar o time para todo mundo marcar. Entendeu? Só que hoje, o acima da média, o Ganso no São Paulo tem que marcar. Exatamente. O Neymar tem que marcar. Só que não vai querer que eles marquem igual os outros. O Santos, aí o torcedor está reclamando que joga Vitor Bueno e Cittadini junto. Só que daí se o treinador coloca mais volante, daí vão reclamar que o treinador é retranqueiro. Não tem que colocar brucutu. Eu sei, mas não dá, mas não vai se exigir. Você está falando, os jogadores têm que aprender na base. Eu sei que não é questão de aprender, eles treinam, sabem que tem que voltar para marcar, mas ele não tem característica. Ele vai fazer a parte dele, mas ele nunca vai marcar bem, que nem o Thiago Maia. É característica do cara. Eu discordo, eu acho que o jogador ele tem que ser preparado, tem que ser escolhidos desde a base, os melhores tecnicamente, e eles têm que ser treinados para marcar. Estamos ao vivo para o Pet Shop Max Fofinho, o seu Pet Shop com muito carinho. Próximo sábado, 25 de junho, o mascotinho Max completando 15 anos de vida lá no Pet Shop Max Fofinho, né? Vai ter uma festinha lá legal, lá na Rua Lagoa 61, o meu amigo Rafael, grande enólogo,
Rafael, né? No Pet Shop Max Fofinho, Alagoa 61, no coração do Gonzaga, o rei do Gonzaga. Telefone 3385-8565, 3284-8947. Pet Shop Max Fofinho, seu Pet Shop com muito carinho. Mandar um abraço aqui ao companheiro Silvio Ruiz, o verdadeiro, um pouquinho adoentado. O Silvio hoje não está aqui, mas semana que vem aí conosco, com a graça de Deus. Grande abraço, Silvinho. Vai lá. Então tá, voltamos rapidinho pro bloco final. Segura pra gente matar os e-mails finais, então. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços: Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Cielito Lindo, Mexican Bar e Restaurante, comida típica. Venha provar os mais diversos pratos da culinária mexicana. Rodízio de segunda a quinta com preço especial para o casal. Finais de semana, rodízio com camarão. Ambientes temáticos e salão VIP para eventos em geral. Cielito Lindo, Avenida Marechal Deodoro, 103, no Gonzaga, em Santos. Telefone 3385-4714. Cielito Lindo, Mexican Bar e Restaurante. Clínica Veterinária Filete, clínica estruturada com aparelhos modernos, raio-x, ultrassom, consultas, cirurgias, internações, odontologia veterinária e hotelaria, e Boticão Artigos Veterinários, produtos nacionais e importados, medicamentos, apetrechos para seu animalzinho de estimação e distribuidora da melhor ração do mercado, Royal Canin, Clínica Veterinária Filete e Boticão Artigos Veterinários. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Faça pós-Unisanta e amplie seus horizontes. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar.
Estamos de volta aqui no bloco final do nosso Esporte por Esporte na Santa Cecília TV. Um detalhezinho, nós botamos aqui a rodada de amanhã, evidentemente jogos programados para quinta-feira, assim como colocamos também na tela a classificação atual do Campeonato Brasileiro após a 10ª rodada. Aqui não foi completada essa 10ª rodada, será completada amanhã. Você já teve noção dos jogos que passaram, dos jogos que virão amanhã e da atual classificação. Resta só uma pergunta. O jogo Santos e São Paulo será quando, aonde e que horário, por favor? Domingo no Pacaembu. Mas está confirmado 4 da tarde? 16 horas. 16 horas, Santos e São Paulo. Com torcida única, né, Wagner? Só do Santos. Estavam querendo liberar, fazer torcida... Não, mas porque não dá, né? Porque isso aí foi uma decisão do Ministério Público. Então a torcida não apenas tem como, do não Santos. Depende da vontade nesse acordo entre Santos e São Paulo, assim como o Santos abdicou da Vila Belmiro, nesse acordo o São Paulo... Os dois jogos serão realizados no Pacaembu. O São Paulo abdicou também do Morumbi. Então os dois jogos serão no Pacaembu. O primeiro com a torcida do Santos e o segundo... É isso que eu queria com a torcida saber. de São Paulo. Então assim como nesse primeiro jogo só torcedor do Santos, no retorno só torcedor do São Paulo. Eu espero que a propalada torcida do Santos e São Paulo compareça, né? Não vão dar papelão. Tem que lotar o estádio. O Santos hoje está na 5ª colocação, é um clássico. O Santos ganhou fora de casa 2 jogos nesse Brasileirão. Então a torcida do Santos tem que comparecer. E vencendo, né, consolida a sua posição acima à frente e o Santos ele está na 5ª colocação, porque às vezes o torcedor ele não repara nisso não. Mas o Internacional, você vê, o Internacional ele teve mais jogos em casa. Por isso que ele está lá em cima. O Santos ele teve mais jogos fora. Agora o Santos tem que tirar essa diferença para a primeira colocação, que é Inter e Palmeiras, com os jogos em casa. E jogo contra o São Paulo é jogo em casa. Conta-se como jogo em casa. Muito bem. Estamos, senhoras e senhores, completando aqui a nossa quarta-feira esportiva, né? Como dizia o companheiro Orlando José, o segundo dia mais importante do futebol na semana, o que é verdade. Manduca, ainda dá uma pergunta? Pois não. Dá, a última. É que é interessante, o Marcelo Gomes dos Santos é aparecido em Santos. Está perguntando para qualquer um da mesa. Se a seleção continuasse na Copa América, será que o Lucas Lima iria fazer condicionamento físico e não iria jogar os próximos jogos? Eu coloquei isso na minha coluna, no Diário Litoral, escrevi isso, né? Eu tenho um pensamento do Lucas Lima, Armando. Fala. Para mim, ele viajou sem condições com o tornozelo 100%. Ele viajou porque ele queria defender a seleção, obviamente é um sonho jogar a Copa América, e foi. Só que o tornozelo dele não estava a 100%. E quando voltou agora, o pessoal está com essa desculpa aí que é recondicionamento físico, mas eu acho que eles estão tratando o tornozelo dele para ficar 100%. Exatamente isso, Flavinho. Foi exatamente o que aconteceu. É o que está acontecendo. Agora, engraçado é o seguinte, hoje o pouco que ele jogou já disse a que veio, né? Os toques maravilhosos na bola, né? Realmente é um grande jogador. Aldo Neto, muito obrigado, Aldo. Um forte abraço. Um abraço, Amanda. Um abraço ao nosso público telespectador. Muito obrigado também ao companheiro grande e combativo vereador Nelsinho Filho, nosso representante na Bonita Guarujá. Está bonita a Guarujá ainda? Está bonita. Está bonita. Está bonita. Beleza natural. É beleza natural, não tem o que mexer, né? O grande arquiteto foi o homem lá em cima que... Foi Jesus Cristo mesmo. Você convida a gente para um churrasquinho lá, né? E vale destacar, já convidei, não vai ninguém. E vale destacar que todos os caminhos... nos levam... Esse slogan de Orlando José, é verdade. Todos os caminhos nos levam a Eurico Mursa no próximo domingo, a partir das... Eu vou te dar uma bandeira para você. Obrigado, Nelson. Você precisa defender, resolver esse problema do ferry-bote aí, do túnel, do ferry-bote. Sim, o vereador. Essa semana foi um terror lá. Eu fiz um requerimento com 7, 8 perguntas, se eu não me engano, e até agora já faz quase 40 dias que eu fiz o requerimento pedindo informações sobre as balsas, sobre o número de pessoas que passam por ali frequentemente, a arrecadação, para onde vai os recursos, mas até agora nada. É assim mesmo. Não é fácil, tem perguntas irrespondíveis, né? Obrigado, Wagner Frederico. Obrigado, Armando. Só queria dar um recadinho às diretorias do São Paulo e do Santos para o próximo domingo. Em vez de inventar essa história de irem juntos ao estádio, né, no mesmo ônibus, a delegação de São Paulo, a delegação do Santos, para promover a paz, querem fazer algo de verdade para promover a paz no futebol? Quebrem o vínculo com esses bandidos que são das torcidas organizadas. Parem de financiá-los, aí vocês vão ajudar. Paulo Nobre que o diga. Obrigado, Flávio Antunes. Um grande abraço, Armando. Amanhã estaremos de volta. Aliás, o Flavinho amanhã possivelmente estará aqui apresentando
programa Esporte por Esporte, né? Amanhã quinta e sexta, né? O Nelsinho, o Você vai pessoal passear, todo. né? Eu estarei viajando, mas são uma viagem muito curta. Faz parte. É quase que um bate e volta. Aproveite bem. Para um país amigo aqui, tá bom? Já está avisado o nosso companheiro Marcos Bianchi, que é o nosso coordenador, e é sabedor dessa minha ausência. Vamos ficar livre de mim um pouquinho aqui, vamos dar graças a Deus. Mas eu volto, sou persistente. Domingo eu estou de volta, se Deus quiser. Fiquem na sequência com o companheiro Pedro Alcântara. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite, até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga ali pro bate-forte.